23 de janeiro do ano 2026. Segundo encontro do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. E hoje um tema muito importante que nós vamos debater com a professora Maria Joana, nossa convidada especial. É sobre a educação. Ela é membro do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda ao Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, Maria Joana. Esse assunto muito importante para debatermos hoje na nossa mesa. Obrigado, Walter. É um assunto importante e que estamos debatendo há algum tempo aqui em Mato Grosso do Sul. Maria Joana, você é membro do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Todos que nos acompanham querem saber o que é o fórum e quem participa, quais as entidades que participam desse fórum. Tá, eu vou me apresentar então e falar do lugar que eu ocupo na educação de jovens e adultos. Eu sou coordenadora do fórum, coordenadora estadual do Fórum de Educação de Jovens e Adultos de Mato Grosso do Sul. E hoje também, Walter, eu represento a região Centro-Oeste. Então, eu sou a representante da região Centro-Oeste nos fóruns de EJA do Brasil. E, em maio, eu assumo também, representando o fórum, um espaço no Fórum Nacional de Educação em Brasília. O fórum, ele é um movimento que visa discutir, mobilizar a oferta de educação de jovens e adultos. Quem faz parte do fórum? Associações, sindicatos, gestores, educadores, educando, movimentos sociais e associações. Então, ONGs, sociedade civil, todas as pessoas interessadas em discutir educação de jovens e adultos, elas são convidadas e fazem parte do nosso Fórum de Educação. Muito bem, Maria. Queria aproveitar sobre você destacou a composição do fórum, das entidades, sindicatos. Queria aproveitar aqui, não poderia deixar passar em branco, parabenizar a Fátima Silva, que foi eleita na Confederação Nacional da Educação, recentemente no 35º Congresso Nacional da Educação. Parabéns a Fátima Silva, representante do Mato Grosso do Sul na educação. Mandar um abraço para o professor Francisco, que nos deu a honra de convidar a professora Maria Joana para esse debate muito importante. E mandar um abraço também na educação para a professora Delmeires, presidente da FETEMES, e o Onivan, que é o vice-presidente. E hoje vamos falar sobre educação aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Porque o fórum é essencial para o EJA, Maria? Porque assim, e vou mandar um abraço para o Heleno, né, que era presidente da confederação, e aí ele saiu, a Fátima assumiu, e aproveitar também, Walter, mandar para o professor Gilvano, que é presidente da ACP também, e tem ajudado muito nos nossos encontros, nas nossas discussões da educação de jovens e adultos. Francisco, um grande companheiro, grande militante, ele tem contribuído muito nas mobilizações e articulações do fórum. Dizer assim que hoje, conforme dados do censo, Mato Grosso do Sul ela tem uma população que gira em torno de 2.700.000 habitantes. Dessa população, 50,1% não tem a escolarização básica, ou seja, não concluiu o ensino fundamental ou médio. Disso, nós temos 5,3% da população de Mato Grosso do Sul não é alfabetizada. Isso em Mato Grosso do Sul. Se a gente for ver os municípios, nós temos 10 municípios que o índice de pessoas não alfabetizadas alcança quase 19%. Então, isso é muito para um estado que tem uma população como a nossa. Maria, dentro desse percentual de 5,10%, né, não alfabetizados,
Dentro da população, você destaca classe, raça, sexo? Só para me chamou a atenção esse percentual. Sim, nós, enquanto Fórum de Educação de Jovens e Adultos, nós estamos coordenando o GT, que discute educação de jovens e adultos no plano estadual. Eu representei os fóruns de EJA no plano nacional. Então, assim, os dados apontam que a população negra quilombola é aquela que apresenta um índice maior. A população do campo, a população periférica, ao longo dos anos, por mais que a gente conseguiu diminuir o número de pessoas não alfabetizadas, mas com essa população a gente não teve um impacto significativo. Maria Joana, falando do negro, do indígena, dessa população, me chama a atenção o papel do Estado no sistema carcerário do Brasil, especificamente aqui no Mato Grosso do Sul. Qual que é o índice dessa população carcerária do sistema penitenciário que atua, finaliza o estudo médio ou então até a graduação superior? Olha, nós não temos muitos dados com relação à população em situação de privação de liberdade. Para o novo Plano Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, nós conseguimos dados consideráveis. Esse plano ele já traz um ponto que nós trazemos metas e estratégias para essa população. Então, assim, dentre a população de homens e mulheres, a gente tem um percentual significativo de não conclusão também do ensino fundamental e do ensino médio. 18% da população, entre homens e mulheres, não concluíram o ensino a escolarização. E um percentual baixo de pessoas que têm graduação. São as pessoas dentro do sistema prisional. É um percentual bem baixo, né? Baixo. Maria Joana, a evasão escolar, dentro desse fórum, é debatido sobre a evasão escolar de jovens e adultos? Sim, e aí tem vários fatores. Mas eu queria apontar uma situação. Em 2014, as matrículas na educação de jovens e adultos pelo governo do estado era 47 mil. Quando chegou em 2024, que nós fomos fazer um diagnóstico da realidade da educação de jovens e adultos da população em Mato Grosso do Sul, a oferta, as matrículas, é de 14 mil. Então, a gente sai de um percentual de 47 mil, mais ou menos, matrículas, em 2014, e quando 10 anos depois, há um declínio da oferta pela Secretaria de Estado de Educação, pelos órgãos como um todo. Essa é uma realidade que no Brasil, é uma realidade que está acontecendo, mas em Mato Grosso do Sul, esse declínio ele é significativo, ele é bem maior. Segundo dados também, e isso se deve à oferta da educação de jovens e adultos, segundo dados do Atlas da Violência de 2025, Mato Grosso do Sul ele se configura como o segundo estado com o maior índice de homicídio entre adolescentes de 15 a 29 anos. Então, isso se deve à falta de segurança, à falta de educação. E quando você me pergunta da evasão, é algo que a gente discute e pauta nas nossas articulações com o governo do estado. É uma escola, é a oferta da EJA, que não são todas as escolas que são ofertadas. É o horário, que não é um horário também adequado. É um professor que ele não tem formação. É uma escola que não tem estrutura. Dizer, Walter, que nas nossas caminhadas, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, o ano passado, uma senhora chegou no encontro e falou: olha, professora, em frente da minha casa tem uma escola. E eu
trabalho, preciso estudar. Eu pego o ônibus para estudar, para ir para uma sala de educação de jovens e adultos, eu chego 11 horas ou muito mais tarde na minha casa, sendo que na frente da minha casa tem uma escola que eu poderia estudar. Uma outra situação, o seu José, ele chegou para mim e disse assim: professora, eu trabalho numa fábrica de refrigerante e saio direto do trabalho e vou para a escola. Só que eu preciso me alimentar antes, porque senão eu não tenho condições de ficar até o final. Então, quando a gente pensa uma oferta de educação de jovens e adultos, eu preciso pensar em políticas intersetoriais, de atendimento a transporte, a um horário flexível, a uma alimentação. Segurança, saúde. Então, assim, no plano nacional e no estadual, a gente pautou ações intersetoriais. Não dá para falar de educação se eu não falo com outras instituições, se eu não falo com a segurança, se eu não falo com a saúde, se eu não falo com o meio ambiente, se eu não falo com a pasta da cultura. Então, assim, não dá também para eu pensar, quando eu falo de evasão, que esse jovem, porque educação de jovens e adultos é para aquele estudante trabalhador. Eu não posso falar de uma oferta no mesmo modelo de um menino, de uma adolescente, de uma criança. Nós vamos criar uma frente parlamentar na Câmara Federal para discutir uma política para a educação de jovens e adultos. E eu e Santa Catarina fomos os únicos estados que a gente conseguiu a assinatura de todos os nossos deputados, dos deputados federais, sim, no percentual para sair essa frente parlamentar. E quando eu fui conversar com o deputado, só para te dizer, ele disse assim: mas, Joana, você me apresenta esse número, e eu tenho uma propriedade rural, e esses dias eu estava olhando que eu vejo tanta criança subindo no ônibus, indo para a escola, e agora você me apresenta esse número. Eu disse: deputado, na mesma proporção que essas crianças sobem, eles descem. Isso. Quando não tem, o professor não tem uma formação adequada, quando o horário é somente no horário que a escola define, é à noite, sendo que a gente sabe que tem trabalhador, que tem o turno noturno como objeto de trabalho. Nós não temos oferta no turno matutino ou vespertino. Às vezes a gente não tem, a gente carece disso. A gente carece de um material específico para tratar com esse estudante trabalhador. A gente carece de um transporte adequado, uma alimentação, um lanche adequado. Então, tudo isso a gente tem que discutir dentro de uma política de oferta de educação de jovens e adultos. Maria, dentro dos espaços de articulação entre setores da sociedade, há uma articulação dentro do fórum, planejamento de fazer o EJA dentro de canteiro de obras ou fábricas para qualificar os trabalhadores? Olha só, eu quero apontar um outro dado antes de eu te responder. O antigo Plano Estadual de Educação e o Nacional previa uma oferta de 25%, o Estado tinha que oferecer, e o governo também, de matrículas de educação profissional integrada à EJA. Em Mato Grosso do Sul, a gente teve um recuo de menos 1,3%. Quer dizer, a gente não avança e há um recuo ainda. Qual é o papel do fórum? De articular e mobilizar para que os entes executores possam desenvolver essa oferta. A partir desse ano de 2026, nós vamos fazer um trabalho mais próximo do Ministério Público, levando uma demanda para o Ministério Público para que se tenha, para que o governo se responsabilize por essa educação e por essa profissionalização. Maria, você falou sobre o Ministério Público, era justamente a próxima pergunta que eu ia te fazer. A cooperação integrada dos órgãos públicos para que esse projeto, esse planejamento do Fórum de Educação dos Jovens e Adultos seja aplicada, o Estado está fazendo o seu papel? Bom, a gente tem dialogado muito com a Secretaria de Estado de Educação, mas a gente entende que a gente precisa de uma cobrança maior. O governo federal hoje,
Ele tem uma política para a educação de jovens e adultos que inteirou um ano. Em junho, foi um ano do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA. Esse programa é o maior programa que já houve para a educação de jovens e adultos. Esse programa ele prevê formação continuada, recurso para o ente que quer oferecer a EJA, prevê material didático, uma série de ações para que o governo possa executar. Então, nós acompanhamos desde da implementação, na organização, em reunião com o Ministério da Educação. Nós tivemos reunião dentro do Ministério da Educação, sugerindo algumas alterações. E dentro do documento do pacto, tem um artigo que diz que o Fórum de EJA ele tem um papel de articular e mobilizar nos territórios. E a gente tem feito isso. Tem cobrado do governo, não tem sido fácil. Não tem sido fácil. O que nós fizemos? No ano de implementação do pacto, que foi o ano passado, os municípios tinham que fazer uma adesão. E nós fizemos um trabalho, um movimento com o sindicato, com o prefeito, olha, um trabalho imenso de mobilização para que as secretarias fizessem adesão. Enfim, com a nossa mobilização, que foi grandiosa, 100% dos municípios fizeram adesão ao pacto. Porém, somente 33 municípios, em 2025, ofertavam educação de jovens e adultos. Qual é a justificativa? E a gente tem participado muito de reunião com os secretários municipais de educação. Eu não tenho essa população para ser escolarizada. Só que a gente apresenta números. Olha, os números que são números de institutos de pesquisa, institutos do governo. Olha, o seu município tem isso. Tem esse percentual de pessoas que precisam ser escolarizadas. Esses dias perguntaram para mim, assim, num podcast que eu participei, qual é a importância da oferta da educação de jovens e adultos? E o que a gente tem hoje, Walter? Um trabalhador que está na informalidade, um trabalhador num trabalho precário, né? E aquele adolescente, aquele jovem que ele não tem a escolarização, ele vai para uma mão de obra menos qualificada e, às vezes, ele vai para o subemprego. Então, assim, a escolarização, ela permite que o pai também acompanhe melhor essa criança na escola, ela permite que o pai ele circule em ações, em ações de cultura, de meio ambiente, esporte, que ele procure outras políticas. Então, é um cidadão que ele vai estar mais ciente dos seus direitos. E eu vejo que a gente não tem como falar de democracia sem falar de uma escolarização. A educação, ela permite que outros direitos tenham sido acessados. Maria, você falou do pacto e falou da articulação, da adesão dos municípios. E todos os municípios, na prática, eles fazem adesão, mas não conclui, né? Inserir a população por devidas desculpas, né? Você já, dentro do fórum, debateu sobre questão orçamentárias que são enviadas para esses municípios, para o Estado, e eles não aplicam devidamente? Qual o papel do fórum sobre essa situação? Como o pacto é o primeiro ano, né, fez o primeiro ano, os recursos, agora em janeiro chegam os recursos, porque primeiro o governo, as secretarias municipais abrem a vaga, com o número de vagas de matrícula, o governo federal ele deposita. Então, agora, a partir desse ano, a gente vai começar a acompanhar os recursos disponibilizados e a aplicação dos recursos também. Porque o pacto, Walter, uma coisa muito interessante que acontece no pacto, e é por esse caminho que eu tenho tentado ganhar os secretários municipais. O pacto ele desenvolve a maior formação que o Brasil já teve com esse professor. E esse professor, eu falo para os secretários assim, ele atua na EJA,
mas ele também atua no ensino fundamental, no ensino médio. Então, quando ele oferta EJA, além do recurso que ele está recebendo do governo federal, ele também está tendo uma contrapartida de uma formação, que formação é cara, uma formação que está acontecendo em serviço, que é desenvolvida por universidades de renome no Brasil. Então, o governo federal tem investido muito na formação. E, para o secretário, isso é interessante. Você falou na precarização, muitas vezes, do município, mas eu me lembrei aqui sobre a formação dos professores, porque é um ser humano, né? E também, para colaborar, sobre os benefícios que esse professor tem na questão de pisos salariais. Recentemente, o governo federal aprovou um piso nacional. Desse seu ponto de vista do fórum, esse governo federal, juntamente com o governo estadual, esse piso valoriza essa mão de obra? Valorizou, valoriza, isso foi um ganho. Começamos 2026 com um avanço significativo. Agora vai ter aquele município que vai dizer, olha, não tenho como pagar, porque senão eu ultrapasso aquele limite. Então, é com isso também que tem que ocorrer uma mobilização. Todos os municípios com um piso digno para esse professor. Mas a gente tem uma outra conquista enorme, que é o Sistema Nacional de Educação que foi aprovado. Eu acho que isso ele vai possibilitar um alcance maior, né, uma discussão maior das dificuldades do município, um apoio maior do governo federal com esses municípios, a esses municípios, né? Esses municípios com maior dificuldade, porque a gente vai discutir um sistema nacional, um sistema que apoie as dificuldades locais, territoriais. Então, a discussão, eu acredito que, a partir desse ano, é novo, o Sistema Nacional foi aprovado no final do ano. Então, assim, É novo ainda? É novo ainda, até para os municípios entenderem como é que vai ocorrer essa articulação. E eu, enquanto membro do Fórum Nacional, vai ter uma conferência, vai ter um seminário, 4 seminários, para discutir como essa articulação vai ocorrer. Joana, outra pergunta muito importante. O estado do Mato Grosso do Sul tem várias regiões que as distâncias de acesso à escola é uma desculpa, que faz essa evasão escolar. Você acha que em Mato Grosso do Sul todos os municípios têm uma escola próxima a inserir o EJA para a população? Olha, Walter, a educação está previsto o atendimento a essa população está previsto no artigo 208 da Constituição, no artigo 34 da LDB. Então, é um direito. A gente está discutindo aqui um direito e não um favor, né? Esse cidadão, ele tem que ir, só que ele, às vezes, não tem nem consciência que ele tem esse direito. Ele acha que o governo está fazendo um favor quando abre matrículas numa escola. O que a gente tem visto hoje, Francisco, o Fórum de Educação de Jovens e Adultos, porque é uma composição, essa dificuldade das secretarias de abrir matrículas, abrir vagas para essa população. Então, assim, a gente tem que vencer essas dificuldades. Todos os municípios têm escola, pensar em horários diferenciados. A gente não pode mais pensar numa escola padrão, igual. Quando a gente discute educação de jovens e adultos, a gente tem que pensar em um outro modelo de escola. Porque se a gente oferecer para esse estudante que já saiu da escola, que já abandonou a escola por um fracasso, por uma dificuldade, se ele retornar e eu oferecer a mesma escola, o fracasso vai ser um novo fracasso. Joana, você acha que a tecnologia influenciou um avanço para a diminuição desses números de analfabetismo de 5,10 no Mato Grosso do Sul?
De jeito nenhum, não. Não, sabe, porque a gente precisa ver que concepção de tecnologia. O que a gente estava vendo, Walter? Foi bom você fazer essa pergunta. Nós, no governo anterior, que ficou por 4 anos, ele publicou uma resolução para atendimento da educação de jovens e adultos que precarizou muito e possibilitava a oferta da educação de jovens e adultos à distância. E isso nós lutamos muito. Quando o governo assume agora, nós fizemos campanha, escrevemos, participamos de reunião para que fosse revogada a resolução que aí estava. Então, assim, o que a gente tem hoje? É uma concepção de utilizar a tecnologia na educação e educação à distância. A gente tem visto estados e municípios que ofertavam educação 100% à distância. A gente vê aqui em Mato Grosso do Sul instituições privadas oferecendo a educação de jovens e adultos em 1 mês, em 3 meses. Isso a gente levou para o ministro. A nova resolução que foi aprovada, com muito trabalho, com muita luta e mobilização, ela possibilita 20% da oferta do ensino médio à distância e 80% presencial. O que a gente está vendo? Eu participei de uma reunião essa semana com os fóruns de EJA, os governos pegando essa resolução, tendo um outro olhar para continuar precarizando essa oferta. Então, utilizar a tecnologia dentro da sala de aula é um caminho possível, mas que não seja um caminho de utilizar essa oferta à distância, como a gente viu. Precarizou muito, isso não favoreceu, não possibilitou a permanência desse estudante na sala de aula. Maria, e o MEC, ele tem um papel de fazer a fiscalização dessas entidades privadas, né? Quando oferece cursos à distância, a EAD, muitas vezes, com 90 dias, está tirando a certificação. O MEC, ele faz seu papel de fiscalização aqui no estado do Mato Grosso do Sul? Não é o Ministério da Educação, é o Conselho Estadual. E a gente tem encaminhado, sim, nós encaminhamos pelo fórum uma instituição que oferecia em 2 meses a conclusão do ensino, da escolarização. O conselho foi na instituição, mandou uma equipe, só que a gente precisa ser mais atuante, a gente precisa denunciar mais. Denunciar para que seja fiscalizado. Então, o MEC ele fica mais na parte de normatização de políticas mais gerais, mas esse acompanhamento, essa fiscalização local é pelo Conselho Estadual de Educação. Plano de carreira, o professor, o ser humano, o pai de família. Há uma política de salarial para esse trabalhador? Como que está hoje, no seu ponto de vista, a questão de piso estadual, aposentadoria? Se há uma política voltada trabalhista para esses trabalhadores, conquistas de um piso novo, mas ainda não me parece que não tem um acordo coletivo. Bom, eu fui voto vencido, quando nós colocamos no Plano Nacional, e isso foi uma defesa minha, que os estados tinham que ter um percentual de profissionais efetivos. Fui voto vencido também, isso não passou, por enquanto não passou, né, porque falta o Senado, que eu acho que não vai ter grande mudança. A questão de um percentual de professores, de profissionais, aí eu digo profissionais da educação, convocados. Mas também isso não pôde, isso não passou, teve um mínimo lá. O Estado ele precisa trabalhar com um percentual de professores efetivos. E o que a gente tem visto? Um percentual muito alto aqui no Estado de profissionais convocados. Isso precariza o trabalho, precariza a situação dele. Esse professor ele vai ser convocado em fevereiro. Quando é que ele vai receber? Em março. E aí eu tenho um amigo que ele é professor
professor de matemática, e eu fui no mercado e ele estava trabalhando de Uber. Por quê? Porque nesses primeiros meses ele precisa de levar, pagar as contas, ele precisa sustentar a família. Se ele for convocado em fevereiro, ele só recebe se receber em março ou abril. Então, essa precarização que a gente precisa discutir, né? Essa legislação que possibilita esse número tão alto de profissionais da educação não concursados, mas convocados. Então, isso facilita e aí traz uma série, né, de questões. É um professor que não investe na formação, que a própria rede não investe, porque ele não tem uma estabilidade, né? Ele não tem uma efetividade ali, não é concursado. Tem algumas situações que o governo só pode investir naquele que é efetivo, né? Então, o não concurso, a não efetivação, ela traz a precarização para dentro da sala de aula também. Então, há esse conflito onde trabalhadores da educação ser elitista e estatutário, esse conflito de cumprimento de... Tem, a carga o salário não é o mesmo, tem uma redução de salário, aquele que é efetivo ele tem um salário maior. Então, essa condição dele impacta na vida dele como um todo, né? No salário, nas condições dele. Então, isso eu acho que para o plano estadual a gente precisa ter uma atenção, a gente precisa fazer uma discussão, porque é o momento. Os planos, tanto nacional como estadual e municipal, é a maior política que a gente tem. Então, a gente precisa garantir. E aí, Walter, eu não falo só garantir no papel, porque quando a gente avalia o plano que está vencendo, que está vencendo e o que está começando, a gente viu que muita coisa que estava lá não foi alcançada, não foi efetivamente colocado no que tinha que ser colocado. Então, assim, a sociedade ela precisa acompanhar, ela precisa monitorar, né? Tem uma avaliação, um acompanhamento dos planos, isso precisa estar mais claro também para a sociedade, ver, agora vai encurtar o tempo de monitoramento e avaliação das metas do plano. Então, acho que isso facilita. A gente precisa de metas mais curtas para a gente redimensionar. E isso é uma das questões, discutir o plano de cargos e carreira desse professor. Dentro nessa linha de pensamento, né, desse debate, o fórum ele consegue chegar dentro do movimento sindical para trabalhar, a gente fala chão de fábrica, né? E dentro da parte do fórum, falamos dentro da sociedade, dentro do bairro, dentro da escola, consegue passar isso para a população? A gente consegue. O que a gente fez? O pacto, ele prevê uma chamada pública. Só que o que nós, no fórum, nós fizemos? O governo federal, o governo do estado fez uma chamada ou duas. Nós conseguimos fazer uma parceria com artistas locais para que fizesse uma chamada pública. Nós gravamos, e aqui a gente teve o Gilson Espíndola, o Márcio de Camilo, no Brasil foi a Cláudia Leite, Carlinhos Brown, chamando a atenção dessa população sem escolarização para voltar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós conseguimos levar essa chamada pública para alguns bairros. Os membros do Fórum de EJA, que é do sindicato da CP, o ano passado, alguns membros foram em alguns bairros, reuniões dos CRAS, levou informação. Então, qual é o nosso papel? Chegar até essa população, mostrar, mobilizar, articular, chegar junto às instituições, cobrar das secretarias municipais, do Estado, a efetivação do ingresso desse estudante trabalhador. Por que eu estou frisando aqui estudante trabalhador? Porque educação de jovens e adultos é para estudante trabalhador. O que a gente tem visto? Isso vai aumentar esse ano aqui em Mato Grosso do Sul. Uma migração desse menino que estava no ensino regular, que ele teve um fracasso,
para a educação de jovens e adultos. Porque até o ano passado, o ingresso na EJA, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, era após os 18 anos. A partir desse ano, a resolução do estado mudou, e esse menino de 15 anos, eu digo menino, ele pode ingressar na EJA. Ora, a educação de jovens e adultos foi concebida, tem uma concepção para aquele trabalhador. Então, assim, esse menino que tinha que ter sido atendido, que tem que ser atendido no ensino regular, no ensino médio, ele está sendo encaminhado para a educação de jovens e adultos. E essa conexão entre o estudo de formação e o estudo profissional, não é isso? Tem que ter. A própria legislação, o próprio Plano Nacional vai trazer um percentual de oferta na educação profissional. Agora, as secretarias, elas têm que se organizar para essa oferta, que não é uma oferta fácil, é um desafio, porque você precisa considerar aquele profissional que vai atuar ali na educação profissional. Então, assim, precisa de todo um planejamento, uma organização. E depois de todo esse estudo que eu fiz, que teve aqui em Mato Grosso do Sul, segundo o 5º relatório de monitoramento, uma redução de menos 1,3%, eu avalio que é por conta dessa organização, desse planejamento da oferta da educação profissional. Voltando a falar sobre o professor, agora nós vamos falar sobre as principais bandeiras para o ano 2026, né? Começando um ano novo, né? Me chama a atenção sobre a questão do assédio moral, assédio sexual. Qual que é o quadro atual hoje dos profissionais aqui no estado do Mato Grosso do Sul? Olha, para nós, enquanto fórum, não chegou nenhuma demanda em relação a isso. O que chega para a gente, Walter, como demanda, como pauta? Isso a gente tem acompanhado de perto. É o fechamento de sala, a não oferta de matrículas na educação de jovens e adultos. Isso tem chegado muito para a gente. E aí a gente tem acompanhado. Nós temos feito reunião tanto com a Secretaria Municipal como a Secretaria Estadual. O modelo de oferta também à distância, nós fizemos o ano passado e para esse ano também, o modelo de oferta à distância, que agora temos uma legislação, a gente tem que orientar. Então, com relação a esse tipo, a essa pauta, não chegou para nós ainda. E também eu não vi discussão ainda, como eu represento a região Centro-Oeste e também o Brasil, nas discussões da EJA, essa discussão não chegou para a gente como denúncia. Chega muita denúncia de fechamento, de falta de merenda, de falta de material que não foi. Isso chega muito para a gente. E quando chega essa denúncia, quais os procedimentos a ser realizados? Primeiro, encaminhamento de ofício e depois reunião. A gente tem realizado reunião com os entes para cobrar. E nós temos assim, por exemplo, aqui em Mato Grosso do Sul, de 2 anos para cá, a gente tem recebido muito convite para participar da reunião da Undime, que é com os secretários municipais de educação. O ano passado eu fui chamada também, gostei do convite, porque possibilitou a gente estar mais perto de um seminário com os conselheiros, com os conselhos de educação. Então, a gente fala mais da parte legal, a questão da EJA. Então, assim, talvez porque a gente tem divulgado mais as ações do fórum, nós temos sido convidados mais para participar desses seminários, desses congressos, desses encontros. Isso é importante. As instituições de graduação superior, ela tem um contato com o fórum? Sim, nós temos a Universidade Federal, que faz parte do fórum. Nós participamos agora de um seminário no Rio de Janeiro para discutir a formação de Mato Grosso do Sul. 2 professores da universidade participaram conosco e eles estão vindo para trazer essa discussão para dentro das universidades.
Então, nós estamos conseguindo que a universidade seja parceira. Nós tivemos um encontro, os nossos encontros, que a gente realiza anualmente o encontro para discutir o Estado, as questões do Estado. Nós realizamos na Universidade Federal com todo o apoio da universidade. Joana, você percebe que no Comitê Sindical Popular tem umas bandeiras da Argentina, Chile, Paraguai. Há um intercâmbio internacional do Mercosul e até Ásia e Europa sobre a questão da educação, que possa ser de um projeto futuro aqui dentro do eixo? Nós já começamos. E aí eu vou dizer para você, Walter, que eu preciso aprofundar. Eu pesquisei a questão de trabalhadores da construção civil, venezuelano, haitiano. A Secretaria Municipal ela está com um projeto para esse atendimento. Dentro do nosso plano estadual, a gente já colocou uma meta para atender essa população, que está crescendo. Em Campo Grande, isso tem sido muito maior, o número de estudantes, mas nós ficamos sabendo também, e eu preciso me apropriar desses números, que em Nova Andradina, eles estão com um número bem grande de venezuelanos no município, para esse atendimento. Aqui no Mato Grosso do Sul, a Superintendência do Trabalho, na relação de trabalho, abriu uma sala para atender esses trabalhadores da Venezuela, Paraguai, haitiano, e teve que se adaptar, né, de forma de atender a cada nacionalização na questão linguística, questão cultural, questão do trabalho. Dentro do eixo do fórum, é debatida esse projeto? Sim, sim, tanto que a Prefeitura de Campo Grande ela está com um projeto específico para essa população, para esses trabalhadores, porque a concentração, como eu disse, está maior aqui no município de Campo Grande. Assim, parece que uma população de quase 17 mil, eu não tenho certeza, mas foi o número que foi apontado. Então, eles estão com um projeto específico para esse atendimento. Agora, o que a gente precisa é de uma pesquisa maior para saber quais outros municípios a gente tem esse número dessa população, o quantitativo dessa população. Aqui no Mato Grosso do Sul, né? Isso. Aqui em Mato Grosso do Sul tem alguns municípios, você citou, eu vou citar Sidrolândia, que tem a questão do cultivo da laranja, onde tem muitos trabalhadores venezuelanos que vai para o mercado de trabalho, e esse com certeza é um projeto, né, de fazer esse mapeamento para que o fórum possa fazer esse monitoramento, né, da aplicação desses estudos a esses trabalhadores. Chegando no ano 2026, tem vários projetos, né? Temos vários projetos, né? E eu queria perguntar para você quais as principais bandeiras de luta do Fórum para 2026 que vocês têm fez o planejamento para atuar em 2026, além do que vocês já praticaram. Bom, a prioridade é a aprovação do Plano Nacional de Educação. Na última reunião que nós tivemos em Brasília, que eu representei o Fórum, a senadora falou que ela só iria retomar a discussão na primeira quinzena de fevereiro. Então, o que nós esperamos é que não foi contemplado no Plano Nacional tudo que a gente esperava. Mas, vou falar, Walter, eu me sinto feliz de ver algumas coisas ali dentro e pensar assim, eu lutei por isso e está contemplado ali. Por exemplo, a questão de ações intersetoriais como fundamentais na oferta da EJA, a importância de que outros órgãos estejam articulados nessa oferta, a questão da formação de professores. E a gente espera, e se for necessário, uma articulação maior com o Senado para que esse plano seja aprovado logo. Temos como meta também, que está quase finalizado, a aprovação do plano estadual. E aí eu vou dizer para você, eu até brinquei com um grupo, que tudo que a gente colocou lá foi
com dados, com análise do diagnóstico dessa população. Então, o nosso desafio vai ser uma disputa muito grande para que todas as metas, estratégias ali colocadas sejam garantidas no plano estadual. O que a gente pensa é que esse trabalhador ele precisa ter um acesso a uma educação de qualidade, não só acesso, mas permanência e conclusão. Isso para a gente é fundamental. Não adianta a gente pensar no acesso se ele não tem, se ele não permanece, se ele não conclui a escolarização dele. A gente pensa numa escola, o cenário nosso é esse, uma escola com qualidade, uma escola com estrutura. Porque o que a gente vê? A sala para esse trabalhador é aquela lá no escuro, não tão iluminada, aquela que com material jogado. A gente discute uma escola adequada, com todas as discussões que a gente já fez, com material adequado, com instrumentos, com acesso à tecnologia, uma alimentação adequada. Então, é toda essa discussão. Então, para 2026, a gente espera a aprovação desse plano no nacional, estadual, como uma política pública importante para que a gente alcance aquilo que a gente quer, a escolarização de 52% de uma população que não teve o direito à escolarização, ao acesso à escolarização. Joana, eu acho que hoje quem vai nos acompanhar, com certeza vai saber mais sobre o EJA, vai ver sobre o fórum. Queria agradecer sua presença e estamos aqui à disposição para que você possa ter novidades, retornar, passar para nós sobre esse assunto tão importante que poderíamos passar a tarde toda aqui, né? Falando sobre essa pauta. Queria agradecer você pela presença. Obrigado, Walter. E assim, o que a gente precisa, Walter, é que o fórum, dentro do fórum, participações de outras instituições. Quando você fala do sindicato, você fala de Sidrolândia, são informações que a gente não tem, que a gente só vai ter acesso a essa informação se a gente tiver associação, sindicato, participando dessas discussões. Nós vivemos 4 anos onde todos os espaços de discussão, de mobilização e articulação, eles foram cerceados. Então, a gente está tentando recuperar esse espaço de diálogo, de mobilização, de discussão, para que, de fato, a gente possa levar a pauta desse trabalhador, né? Por exemplo, a pauta dessas pessoas que trabalham na lavoura e a pauta das pessoas em situação de privação de liberdade, esse direito. Isso também é algo que a gente vai trazer para a nossa discussão, a gente tem trazido para a nossa discussão. Segue a dica da Joana, associações, sindicatos participarem para que nós possamos executar esse plano de educação. E pensando que o maior investimento do mundo, da vida, é a educação para adultos e jovens. Um abraço a todos e a todas. Fica com Deus. Obrigada.